Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Arestas de Vento. Convidado especial Rui Mesquita, dramaturgo, encenador e figura notável da boa cultura de um país que já foi livre, chamado Portugal. Em foco, entre muitos assuntos bons de conversa, o espetáculo Luísa Todi, o musical. Espetáculo que fez carreira com toda a cagança no Fórum Municipal com o mesmo nome em Setúbal. Rui Mesquita, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Para já é uma honra receber-te e já agora também deixa dizer, será também um gesto de amizade partilhada. Obrigado. Em primeiro lugar, o meu bom dia para o Ricardo Cardoso, para o Ricardo, para a Céu, e um bom dia também muito amigável para os ouvintes da Popular FM, aqueles que estão no maior desconforto, são mesmo aqueles que vão a caminho do Porto em viagem. É bem verdade, já o sabemos. Já o sabemos. Conta lá, gente, por favor. Fixaste a residência em Setúbal no ano de... Olha, Ricardo, não sei que foi há 33 anos, mais ou menos, 33, 34. É só fazer as contas. É só fazer as contas, eu não sou... Por conta do casamento. Não propriamente. Eu vim para Setúbal.
O meu aparecimento em Setúbal começa por se fazer via Ministério da Cultura, porque eu era enviado regularmente pelo meu patrão, que era o Ministério da Cultura, a visitar os centros culturais existentes espalhados Évora, Vila Real e o de Setúbal. E é assim que eu começo a aparecer em Setúbal. Depois travo conhecimento com o Carlos César, com o Carlos Daniel, com o Assunção, e começo a conhecer um pouco mais de Setúbal, e depois fui convidado pela autarquia para vir trabalhar para Setúbal, para a Câmara Municipal, para o Pelouro da Cultura. O que para mim era ouro sobre azul, porque eu andava extremamente fatigado, porque tu sabes o que é trabalhar em Lisboa, claro, e te fazer vida em Setúbal, e aquilo era um corrupio. Entretanto conheci a minha ex, tive a minha filha e pronto, e fui ficando por Setúbal e fui-me entranhando como uma pulga na costura e fui ficando. É bem verdade. O que é feito da filhota Rita Mesquita? A minha filha continua a residir em França, já reside lá há muitos anos, é casada lá, tem dupla nacionalidade, já me deu 2 netos fabulosos, e agora começa a ter um pé cá e um pé lá, porque começa a ter interesses profissionais cá e lá, o que é bom porque me permite vê-la mais vezes. Não sou só eu que tenho que ir até França lá passar aquelas temporadas friorentas, e é ótimo. E agora recentemente tive um neto que é uma coisa fabulosa. Ser avô é assim uma experiência. É muito bom. É muito bom. É muito gratificante. Tu és do tempo da outra senhora, digo eu, de um tempo em que a cultura, para além dos valores inerentes, completamente definidos, e já agora definidores, também era uma boa ferramenta de intervenção social e política. Tu és desse tempo. As coisas mudam, as coisas mudaram. Quero dizer, os ciclos das altas sociologias da existência vão mudando e novos paradigmas vão emergindo. Às vezes até da pasmaceira ou desta economia que presentemente a todos vai esmagando. Por isto e por aquilo, a cultura, hoje em dia, já não é um processo natural de intervenção social e política, ou continua a ser? Ricardo, em primeiro lugar há que distinguir, a cultura é como a verdade, cada um tem a sua, e há várias culturas. Eu, para responder primeiro pelo lado positivo, eu acho que a cultura continua a ser uma arma. Depois, a cultura começa a ser, já no meu tempo era, mas agora é vincadamente, é um instrumento político. Ou a cultura ou a falta dela, ou o cercear dela, porque aos poderes instituídos não interessa muito a cultura. Tu podes ver, por exemplo, o que tem sido feito em relação aos apoios estatais à produção cultural, teatral. Quer dizer, o Teatro Aberto está em vias de fechar, o Luís Miguel, com o seu Teatro do Bairro Alto, está a passar as passinhas do Algarve, os botelhos do cinema não sabem quando é que podem começar a rodar, e pronto, e a cultura continua assim. Mas continua a ser uma arma, sem dúvida alguma, e tu sabes isso. Exato. Enquanto potencial. Sim, e até digo uma coisa que é uma opinião que eu tenho, Ricardo. Há 2, 3 anos eu andava um bocado esmorecido porque parecia-me que havia cada vez menos, havia uma escassez de novos valores culturais. Exato. E novas gentes e pronto. E recentemente essa minha opinião começou-se a inverter. Parece que com a crise que todos nós estamos a viver, que isto não é uma crise, é um anátema, mas enfim, parece-me que com essas condições sociais que foram criadas, ao invés dos novos produtores culturais se deixarem esmagar, ando bem satisfeito, porque vejo
vejo surgir novas correntes, gente nova. Sobretudo novos criativos. Novos criativos e estou a verificar que existe um amadurecimento dos criativos que já existiam. Ou sou eu talvez que estou a conhecê-los melhor, não sei. Mas, a sobrevivência tem dessas coisas. Tem dessa. Neste registro e pelo lado da identidade local. Bom, só estou interessado em perguntar-te se a cidade que encontraste por altura da tua fixação em Setúbal era mais setubalense do que a cidade que temos em 2013. Era, sem dúvida alguma, mas isso é natural. É também digamos, é uma consequência da globalização. Quando eu cheguei a Setúbal, toda a gente se falava, toda a gente se conhecia, toda a gente dava o bom dia na rua umas pessoas às outras. Aliás, eu sou de Franco, uma das coisas que mais me custou quando cheguei a Setúbal, ou quando comecei a frequentar Setúbal, é que eu tinha a impressão que as coisas não se passavam. O tempo tinha um ritmo completamente diferente daquele ritmo cepidade que eu estava mais ou menos habituado de Lisboa e de Paris e de correr de um lado para o outro. Às vezes é bom, às Pronto, vezes é mau. agora, Setúbal... Tinha setubalidades. Tinha setubalidades. Setúbal ganhou a componente de cidade dormitório também, e isso veio um pouco desvanecer esse ambiente quase familiar. Estás a dizer Setúbal que mesclou pelo lado do trabalho. Sim. Hoje em dia Setúbal é como o Pinhal Novo pronto, são cidades da periferia com que é luz. Lá, no Pinhal Novo há raízes ligadas à integração. Mas em Setúbal quem também, veio, Ricardo, ficou, percebeu e agora faz coisas. Chama-se a isto processo natural de identidade local. Sim. E em Setúbal também. Em Setúbal também, mas Ricardo, uma das coisas, eu não sei aqui, uma das coisas que mais... Eu não sou de Setúbal, estou à vontade até para falar disso. Uma das coisas És completamente Setúbal. É uma das coisas que mais me dói em Setúbal é as pessoas de Setúbal, em primeiro lugar, não terem consciência da sua história, quer a sua história histórica, quer a sua história cultural. Exato. Quer não haver uma consciência de si próprio. Essa cola. Há uma grande ignorância das origens, das raízes, das tradições, pronto, e isso faz-me uma grande confusão, que as pessoas queiram morar numa casa e não conheçam a casa onde moram. Mas pronto, é uma crítica que eu deixo. É uma crítica muito bem feita, porque isto vai acontecendo. Há quem tente alterar essa realidade, mas as coisas são feitas um bocado à brutinha e depois não funcionam. A cultura é um processo natural, integrado, faz-se todos os dias, particularmente ao nível da identidade local. Ricardo, daquilo que se faz ligado à coisa chamada terra. Eu, se me permites, eu defino já para mim, assim, para e a muito gente bem, poder continuar, rapidamente. Eu defino para ti o que é que eu acho que é a cultura. A cultura não é eu saber quem realizou aquele filme, quem dançou aquilo, quem coreografou aquele outro, quem filmou. Para mim, a cultura é as ferramentas que servem para resolver coisas que não têm nada a ver com a cultura. Dessa gosto. As coisinhas do dia-a-dia. É para isso que a cultura serve. A cultura não serve para sermos intelectualoides e plastificados. Exato. A cultura serve para a gente fazer... Querido amigo, ser culto frente. É saber ouvir, saber ver, saber entender e saber, sobretudo, perceber os tempos. Sim, a dialética da evolução. Isso é ser culto. Pois, ver, ouvir, perceber e fazer. Mas é que em Portugal ainda há muita noção de que ser culto é ser um intelectualoide. É fazer teatro daquele que as pessoas não entendem, que se chateiam, que adormecem. E deixar as famílias escrever, por exemplo, adormecerem no Big Brother. Ricardo, eu dou-te um exemplo. Eu recebi esta semana do meu operador de eletricidade, do meu distribuidor, uma carta com 6 parágrafos que eu juro-te, eu li 6 vezes e ainda hoje não entendo o que é que aquela carta quer dizer. Não és suficientemente culto. Por conseguinte, eu acho Querido amigo, ser simples. é uma forma de ter saber. Ricardo,
tentar ser o mais simples possível também é Querido tentar amigo, cultura. A linguagem do silêncio é das coisas mais sabedoras. O meu professor Lima de Freitas dizia uma coisa: Rui, não se esqueça que ao seu lado está sempre alguém mais inteligente que você. E o que me irrita na política hoje em dia é que fazem de nós idiotas, destituídos. Dá a impressão que a gente andamos todos aqui, não sei, olha, não... E diz Álvaro Andrade, mensagem acabada de chegar, estou a ouvir com todo o gosto. Estou a adorar. Álvaro Andrade, repito, um homem da música, da boa música popular setubalense. E diz também Natália Carrascalão Antunes, uma querida amiga ligada a Timor. Vocês são a minha companhia nesta viagem ao Porto. Muito obrigado. Boa entrevista. Arestas de Vento. Convidado especial Rui Mesquita, dramaturgo, encenador e figura notável da boa cultura de um país, eu já disse, que já foi livre, chamado Portugal. Trabalhaste na Câmara Municipal de Setúbal com Manuel da Mata Cáceres, Carlos Sousa, Maria das Dores Meira e... Eu cheguei à Câmara com o mandato do Lobo. Exatamente. Depois conheci o Orlando Curto, depois conheci o Mata Cáceres, depois conheci o Carlos de Sousa e finalmente conheci a Maria das Dores Meira. E depois aposentei-me. Aparentemente deixei de ter patrões, quer dizer, aparentemente só. Trabalhaste com personalidades da região, efetivamente. Muitas. Cabeças bem diferentes. Sim, muitas, bem diferentes, e ainda bem, porque isso cria uma grande diversidade. Essa coisa que é bonita. Muitas vezes os interesses oficiais e também oficiosos do processo político, que é sempre um município, atropelam os interesses de alma e por conta e risco completamente independentes dos cidadãos do burgo, que têm como única finalidade a criação livre. Querido amigo, como é que conviveste ou convives ainda hoje com a complexidade desta tirada? Por um lado, os interesses oficiais e oficiosos do município. Por outro lado, a motivação e o gosto dos criativos. Ricardo, em primeiro lugar, não compete ao poder, seja ele qual for, fazer cultura. Em primeiro lugar, a cultura é feita pelas outras pessoas. Exato. Não. Agora, eu não posso deixar de levar em conta as condições que o poder cria ou as condições que o poder dá aos criadores, porque é isso que permite a criação. Quando eu cheguei a Setúbal, a política cultural do município ainda tinha muito a ver com as pessoas, estava muito ligado ao conhecimento, porque era outro tempo, era mais pequeno, conhecia-se Estás a pensar melhor. em circunstância social. Sim. Depois isso desapareceu um bocado e agora que Setúbal se alargou, eu vejo com uma grande satisfação que eu não vou falar da política cultural do município, porque quem sou eu para julgar os outros, mas vou falar das infraestruturas que ao longo dos tempos e mais recentemente, debaixo da batuta da Maria das Dores Meira, foram criadas em Setúbal para que a cultura floresça. Eu estou a falar do Quartel do 11, estou a falar do novo Luísa Todi, estou a falar da Casa da Cultura, estou a falar da Casa da Bahia, estou a falar, enfim, de tantas e tantas coisas, umas mais visíveis, outras menos visíveis, e que possibilitou o aparecimento de novas gentes, novas correntes, mas continuo a insistir que não é ao poder que compete fazer cultura.
Está bem, mas o investimento humano é fundamental. É fundamental, sem dúvida alguma. E a cultura faz a coisa. Por exemplo, a Presidente Maria das Dores Meira, ou dar uma nova sede ao Conservatório e tirá-lo daquela vivendinha onde eles viviam todos apertados, encostados às paredes, e ou dar-lhes novas instalações, acho que isso é fundamental. Quem diz isso diz ter feito do antigo Círculo Cultural aquela magnífica Casa da Cultura Exato. que ali está, ou ter feito do Luísa Todi, do qual eu fui responsável até às obras, Já lá iremos. ter feito Luísa Todi um espaço funcional. Porque repara, Cardoso, o que eu gosto no novo Luísa Todi é que se resistiu à tentação da cortininha de veludo. Exato. Fez-se um espaço funcional, melhorou-se a acústica, dotou-se a sala de condições técnicas e pronto, e isso é fundamental. Trabalhar operadores de reprodução cultural e também de entretenimento é fundamental. Sem isso, um povo não vai lá, nem nos locais. Porque é que, nas grandes entrevistas que procurei fazer-te, há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás, tu normalmente, e quando podias, botavas no éter. Às vezes com pergunta ou não. Ricardo Cardoso, esta coisa é assim, és um gajo porreiro, mas não podes pisar o meu canteiro. Se pisas, paulada. Mas isso Porquê continua é que a mesma dizias coisa. isto? Isso continua, não... Digamos que isso do ponto de vista, digamos, político está mais atenuado, mas isso continua. Mas não é só... Desculpa, Ricardo, estamos a falar da realidade portuguesa. Experimenta tu a pensar em Portugal às dirigias avessas isto dos para outros. a cidade de Setúbal. Quer dizer, lembra-te do Agostinho da E Silva... dirigias isto muito especialmente na gestão Mata-Cáceres. Não vamos fugir aos significados. A gestão... Para já o Mata-Cáceres nunca foi uma pessoa de cultura. O Mata-Cáceres era um presidente de betão. Quem era a pessoa da cultura na Câmara, nessa altura, era a Paula Costa. E a Paula Costa tinha aquele perfil de Setúbal, pessoa de Setúbal, profundamente conhecedora de Setúbal, mas não ia até às bandas da garagem, nem os concursos de Super 8, nem não ia... Quando eu dizia que o melhor, naquela impasse que a Capricho teve tão grande, que era melhor era instalar a internet na Capricho e abrir a Capricho às pessoas, à malta nova que pudesse ir lá fazer daquilo um espaço onde fossem consultar a internet e não sei o quê. Quer dizer, havia uma visão um bocado local ainda da cultura. Com a Maria das Dores Meira, isso abriu. Há menos canteiros. Há outros canteiros, mas são os canteiros maiores. Quer dizer... Tem outros condimentos. Tem outros condimentos e, digamos... Querido amigo, eu vou botar aqui a antena. Eu penso que concluíste. Concluí. Deixaste no ar assim umas reticências e muito bem. Eu não posso tratar mal quem me trata bem. Exatamente. Se tu és meu amigo, eu posso discordar contigo radicalmente, mas não é por eu discordar contigo que eu tenho que te agredir. Era o que mais faltava. Agora, também tenho a obrigação de saber reconhecer as capacidades e qualidades que tu tens. Exatamente. E saudá-las. E neste momento, Setúbal, há que dizer isso, efetivamente é uma cidade de cultura. Não tem nada a ver com o tempo em que botavas isso em antena em jeito de bandeira de intervenção. Mas é que nessa altura era Os ainda tempos mais eram difícil outros. fazer coisas. A relação de causa e efeito era outra. Lembras-te que nessa Ficará altura a para minha outra área de emissão, ação querido era sobretudo as coletividades. Exato. Era cultura dita popular. Era um recurso. Claro. Era um recurso. E qual Já lá é que iremos. tu pensas que era Olha, o querido papel amigo, das coletividades? aquilo que acabaste de dizer cola perfeitamente nesta pergunta, mas vais responder mais ou menos assim em 15 segundos, porque a roda tem que... Sim, e tá vai, bem, eu e vou vai, tentar e vai. ser... Que tipo de colaboração tiveste com o TAS no tempo do Carlos César? Muito rapidamente. Toda. Desde escrever, cenografar, pronto, só não representei. E hoje em dia, que tipo de relação tens com o TAS, hoje em gestão artística de Carlos Curto? Mas o TAS ainda existe. Muito rapidamente, e também em 15 segundos, define Carlos Curto, passo o pleonasmo, eu já disse em curto. Rapidamente. Bom, o Carlos Curto, para mim, é uma pessoa, é um criativo notável.
Eu já vi coisas feitas pelo Carlos Curto verdadeiramente bem feitas. Eu lembro-te, por exemplo, O Melhor Marinheiro, eu já vi vários. O Marinheiro do Fernando Pessoa, o melhor até hoje foi do Carlos Curto, sem dúvida alguma. Já vi encenações de clássicos como o Dom Francisco Manuel de Melo, o Fidalgo Aprendiz, notáveis. E depois, paralelamente, assisto a coisas que, sinceramente, eu não me dizem nada, não gosto de nada, não tem nada a ver comigo, não percebo. Para mim, o Carlos Curto, culturalmente falando, é uma espécie de um eletrocardiograma. E já agora também, dás alguma importância a Luís Miguel Sintra? Sem dúvida alguma. Era o que mais faltava. Pá, isso é... Arestas de Vento. Convidado especial Rui Mesquita, dramaturgo, encenador e figura notável da boa cultura de um país que já foi livre, chamado, naturalmente, Portugal. Acuso quem de direito ignorou conscientemente o teu talento, Álvaro Félix. Sim, acuso. Acuso quem de direito fechou de forma propositada os ouvidos para não ser obrigado a reconhecer o poder mágico que tinhas de levantar plateias com os teus notáveis improvisos. Sim, acuso. Acuso quem de direito não teve coração suficiente para compreender essa alegria enorme com que enchias o palco mal entravas em cena. Sim, acuso. Acuso quem de direito tinha a obrigação de honrar o teu nome como homem e como ator, enquanto estiveste entre nós. E não honrou. Sim, raivosamente acuso. Mas segue o teu caminho de luz, meu querido Álvaro. Nós que te conhecíamos e que representámos contigo, jamais te vamos esquecer. Tal como naquelas noites, em final de ato, tu e eu cantávamos juntos e abraçados o nosso refrão que vai continuar a ecoar no além. Amigos para sempre, querido Álvaro. Fernando Guerreiro. Rui Mesquita, antes do comentário que vais fazer ao texto que levei à antena, da autoria do Fernando Guerreiro, do saudoso e querido amigo Fernando Guerreiro, e que o Fernando escreveu para o também saudoso, querido amigo e grande ator Álvaro Félix, deixa dizer aos queridos amigos ouvintes que o Álvaro Félix nunca escondeu o facto de teres sido tu, Rui Mesquita, quem o terá lançado mais fundo, repito, mais fundo, na arte de representar. Agora sim, pega na deixa. É natural, Ricardo, é natural. Eu conheci o Álvaro quando o Álvaro estava a fazer Bernardo Santareno, no grupo Presença, e depois tornámos-nos amigos. E depois, um belo dia, estávamos a fazer a opereta de Maria do Mar, do nosso grande amigo e pessoa tão subestimada da cultura setubalense, que era o José Rodrigues dos Santos, o Azóia, e estávamos a fazer a opereta Maria do Mar, que eu escrevi por homenagem ao meu pai, porque o meu pai sempre me tinha falado daquilo, e então eu escrevi com o Azóia a opereta, e o Álvaro e eu entrávamos muito na opereta e tínhamos um número extremamente cansativo, que não sei se te lembras, que era o baile, que a gente ficava arrasados, que era uma homenagem aos bailes dos anos 50 das coletividades. Íamos para os bastidores e ficávamos sentados a olhar de um para o outro, em silêncio, a suar em bica. E eu olhava para o Álvaro, olhava, e eu virei para ele e disse: Álvaro, na próxima feira de Santiago tu vais ser o Fernando Pessoa. E ele disse: pá, tu estás maluco, não sei o quê. Não, eu disse: tu vais ser o Fernando Pessoa. E 2 dias depois, ou na manhã seguinte, disse à Paula Costa: na próxima feira de Santiago vamos lançar um novo elemento de animação na feira, que é a recriação da personalidade do Fernando Pessoa, um ator que anda no meio do público. Pronto. O Álvaro levou isso muito a peito. Até à véspera tremelicou. Eu lembro-me que estava a fazer uma cortina, a pintar uma foi o ano da exposição das descobertas, e estava a pintar uma cortina para o auditório que era o mapa mundo da altura,
numa coletividade, e o Álvaro foi lá ter comigo, eu cheio de tinta, não sei o que, o Álvaro disse, Rui, tu estás maluco, passaste, eu não vou fazer isso. Eu disse, fazes, Álvaro, fazes porque tu vais fazer muito bem. E assim foi. O Álvaro aparece na feira, a fazer de Fernando Pessoa, treinou a assinatura de Fernando Pessoa até à exaustão, de maneira a tornar a sua assinatura de Fernando Pessoa, que não sabias distinguir se era mesmo a assinatura de Fernando Pessoa ou do Álvaro Félix, e levou aquilo de tal maneira a ponto que mudou de tabaco, passou a beber pequenos bagaços, e levou aquilo, encarnou aquilo, pronto. E aquilo foi um grande sucesso, foi um grande êxito. Nunca mais o Álvaro parou. Foi inclusivamente preso uma noite na feira, porque a polícia dizia que não queria lá malucos andarem na feira de um lado para o outro. E foi assim, e tornou-se uma grande cumplicidade, tornámos-nos grandes amigos. Eu escrevi inclusivamente uma peça feita à medida como um fato para o Álvaro. Trabalhámos muito, muito, muito juntos. O Álvaro era um ator com umas características técnicas muito próprias. O Álvaro era um grande criativo de bonecos, aquilo que a gente chamou os bonecos, as caricaturas. Não é como aqueles atores ingleses que representam, como tu disseste há bocadinho, até durante os silêncios. Mas o Álvaro era um criativo de bonecos. Ele agarrava num boneco e pronto. E 2 anos antes do Álvaro falecer, que há de lá estar em cima a olhar contente cá para baixo para nós, porque ele era uma pessoa impecável, fomos para as ruas de Lisboa fazer o Fernando Pessoa para a porta da Brasileira de Chiado. Eu fui-lhe fazer companhia para ele não estar sozinho no seu papel de Fernando Pessoa. Fomos experimentar, ver como é que as pessoas reagiam ao Fernando Pessoa frequentar a Brasileira de Chiado. E tivemos magníficos momentos calorosos, momentos criativos, momentos fracos, momentos maus, desânimos, alegrias. Pronto, foi um grande, grande amigo. Ele faleceu durante o tempo que eu estive no Brasil, durante a minha temporada brasileira. E custou-me muito, mas acabei... A psicose tem destas coisas. Acabei por levar uma pancada maior com a morte do Fernando, porque já cá estava, já estava cá, porque o Fernando também fez parte do Luísa Todd e estou a dizer, fez parte na parte de conselho, na parte técnica, de espetáculo. Acabou por me doer mais, ou seja, doeu-me duplamente quando faleceu o Fernando do que o Álvaro, porque eu soube a notícia, estava no Brasil, nessa altura estava no Festival de Teatro do Rio de Janeiro, e doeu-me, chorei um bocadinho até, inclusivamente. Está bem, mas a distância distância amorteceu. Quando foi do Fernando, o facto de eu, não sei, talvez ter ido à capela onde a gente todos lá estava, claro. Tu também lá estava, doeu-me particularmente, porque é como um amigo meu dizia, eu estou na fila e já vejo o começo da fila. Ia dizer Fernando Guerreiro, o Fernando está connosco. O Fernando também lá está. Olha, está o Fernando e o Álvaro. É bem verdade, juntinhos, a rir deste momento que estamos aqui a criar. Como é que recebeste o texto do Fernando Guerreiro, escrito para o Álvaro Félix, que levei há bem pouquinho à antena? Eu aceito o texto do Fernando. Aceitas, mas não disseste nada sobre o texto. Há verdade personalística no texto do Fernando Guerreiro, naturalmente a ver com a circunstância vivencial do Álvaro Félix em Setúbal. Isto é uma acusação, Ricardo. A alguma gente que virou as costas àquilo que o Álvaro Félix foi fazendo na cidade. Não estou a botar marcas. Ricardo, tu conheceste o Álvaro e tu sabes tão bem como eu que o Álvaro podia ter ido 10 vezes mais longe do que foi. O Álvaro tinha tanto de criativo como de comodista. O Álvaro era o próprio Carlos César dizia, quando fizeram o Pai Tirano, que o Álvaro era um susto, porque realmente o Álvaro
borbulhava de criatividade e a gente nunca sabia o que é que ia sair dali. Aquilo era um vulcão. Bom, estás a passar ao lado. Acuso quem de direito não teve coração suficiente para compreender essa alegria enorme com que enchias o palco mal entravas em cena. Sim, acuso. Acuso quem de direito tinha obrigação em honrar o teu nome como homem e como ator. Está o Fernando com esse texto está-nos a acusar a todos nós. Café Orion vale o quê em 2013? Nada. Porquê? Porque nunca ninguém lhe pegou. Nunca ninguém o quis Já fazer. agora porquê? Também queres acusar? Não, se há alguma coisa que eu tenho que acusar em relação ao Café Orion é mais em relação a mim próprio. Porque o Café Orion ganhou aqueles prémios todos, mas eu reconheço que não é um texto fácil. Não é um texto que as pessoas... Contudo, não conseguiste municipalizar o texto ao tempo. Também Porquê? nunca tentei. Eu nunca tentei, nunca Não era municipalizar. possível. Não. Eu realizei coisas que eram encomendas da Câmara, como o Auto da Serração da Velha, os cortejos históricos... Querido amigo, coisas ligadas ao entretenimento, Sim, que bem sabemos. sim. Coisas de fundo cultural não fizeste. Não Mas, te deixavam Ricardo, fazer. achas que... A cidade de Setúbal não tinha abertura para tal. O Carlos César, no bom e no mau, tomava conta daquilo que era espetáculo. O Carlos Espetáculo César, de raiz cultural, digo eu. Setúbal tem uma dívida imensa para com o Carlos César, porque o Carlos César Essa é outra coisa, abriu querido amigo. como um quebra-gelos. E se calhar ficou com uma dívida imensa também para o Rui Mesquita Criativo, que foi obrigado a recorrer. Olha, tínhamos pegas a tão recorrer grandes, aqui, Ricardo. ali e acolá. Agora, Ligado, sim, aqui e ali e acolá eram patamares do movimento associativo para fazer coisas assim, desta ou daquela maneira. Coisas, naturalmente, que teriam que ser mais comezinhas, independentemente da qualidade. Ricardo. Mas eram feitas naqueles patamares. E então não acusas. Por exemplo, se há alguma acusação posso fazer ao Carlos César, a única é talvez o Carlos César não ser aquele criativo que eu achava que ele tinha a obrigação de ser. Mas foi um grande gestor mas tu de lembras-te, companhia. Mas, Ricardo, lembra-te de uma coisa. Sim. Quem trabalhasse com o Carlos César tinha sempre trabalho. Tinha emprego. O Carlos César podia não ser um grande criativo, mas era um produtor, aquilo que se entende por produtor, 5 estrelas. Porque é que me disseste? De onde é que vem a Sónia Martins? De onde É que bem vem verdade, é bem verdade. o Carlos Curto? Querido de amigo, onde é não que te vem... metas por aí porque tens carradas de razão. Mas, ao arrepio, essas carradas de razão trazem memórias, significados. Porque a nossa relação já é uma relação que atravessa alguma vida ligada à cidade de Setúbal. Sim, sim. Porque é que me disseste, em plena vida do Tás, Madine Carlos César, esta coisa de fazer peças só e só escritas por dramaturgos portugueses é batota pura? Porquê é que me disseste isso em tempo? Era batota, efetivamente, a sobrevivência permitia isso. A luta pela sobrevivência. Eram coisinhas possivelmente mais baratas de fazer. Não, porque... Não é isso, porque o Carlos fez o A Coca, por exemplo. O Carlos fez... Outra era coisa, uma vez estou em a falar Setúbal. o Médico à Força. Não, Médico à Força eu fiz com ele. Sim. Eu tinha tanto de amigo do Carlos como tínhamos pegas Eu não estou a tremendas. dizer que não eras amigo dele. Estou a dizer que disseste-me isto em jeito de alerta ao tempo. E quando eu fazia também algumas críticas a essa postura filosófica do Tás, não concordava com tudo. Concordava com aquilo que era feito e que tinha qualidade. Com aquilo que era feito e não tinha qualidade, eu passava ao lado. Nunca fiz fretes na cultura. E já estou velho para mudar. Sim. Também o Tás teve diversas épocas, diversas opções. E faz parte. É os caminhos. São caminhos e às vezes é como digo, é preciso fazer batota para a companhia sobreviver. Agora, por exemplo, fazer determinados textos que não tinham nada de criativo, nem... Pronto, era quase, não vou dizer que era teatro de boulevard, mas era quase. Andava era por ali. Carlos César e alguns outros companheiros da cultura feita na província desenvolveram e motivaram a figura do teatro para a descentralização cultural. Em alguns casos, nem quero botar em causa estéticas, falo de resultados, falo de público. E o que sei tem substância, repito, o que sei tem substância. Nessa altura o Tás fez casas e casas com produções do género Era uma vez em Setúbal, A Coca, Duas Quentes e Boas, O Pai Tirano, etc. Bom, fez-se teatro continuado e profissional na província, com público.
com público. Figura fundamental no teatro. Esta noção de universidade popular. Fez as tuas delícias filosóficas ou falamos de batota entre o cultural e o comercial? É difícil porque o Carlos César fez coisas que eu acho criativamente notáveis. Eu tenho que distinguir, em primeiro lugar, 3 fases do meu conhecimento, do meu relacionamento com o Carlos César, 3 fases. A primeira fase era a fase da fundação do TAS, que morava no Mercado Livremente, no primeiro andar, e do qual fazia parte a Odete Santos, o Carlos Daniel, o Assunção e o próprio Carlos César. Depois, a segunda fase é a fase do Orlando Curto e do teatro que foi ocupar as antigas finanças, o teatro de bolso. E a terceira fase é a fase quando a Câmara comprou o Luísa Todi, que havia aquele triunvirato do Carlos César, o Dr. João Aldeia e a doutora Ana Duarte. São 3 fases completamente diferentes do Carlos César. No entanto, como tu te lembras, o Carlos César tinha qualidades que superavam longamente todos os defeitos que ele pudesse ter. O Carlos César é responsável por uma fornada de atores e até encenadores em Setúbal notável. O Carlos César era de uma generosidade, quer para as pessoas que trabalhavam com ele, quer para qualquer pessoa. Era uma alma aberta e generosa. Ajudava toda a gente que podia. E depois havia o Carlos César, que fazia um espetáculo inteiro sempre com a mesma iluminação. Não havia projetores a subir ou a descer, não havia... Pronto, sabes o que é que eu quero dizer? Por conseguinte, de todas as 3 fases, a gente não pode minimizar o papel que o Carlos César, tão importante que o Carlos César teve em Setúbal, como teve o Mário Barradas em Évora, como tiveram os nossos amigos do Teatro da Rainha nas Caldas da Rainha. Carlos César fixou o público em Setúbal? Fixou, sem dúvida alguma. Ó querido amigo, e assim em jeito de pequena nuance, género en passant, o que faz os políticos apoiarem ou não o teatro? Eu agora perguntava-te, porquê é que o Santana Lopes chamou o Filipe Laféria para fazer o Passa por Mim no Recio? Já agora responde, por favor. Eu já respondi, mas... Porquê é que... O poder político só apoia a cultura que lhe traz algum prestígio ou algum lucro. O poder político... Assim estás em sintonia com uma coisa fundamental nesta vida em economia: especulação. Exatamente. O poder só alimenta a cultura se esta ao servir. Não há uma cultura democrática por parte do poder em relação à cultura. Mas não é possível controlar artistas? Se calhar não é, graças a Deus. Perguntas enviadas para Orestes de Vento por Luís Filipe Estrela, poeta, ator e diretor da revista Viva Setúbal Magazine Distrital. Político que não veja a cultura, para o caso o teatro, de amadores e de profissionais, como um bom investimento é tolo e está na atividade errada? Não, quer dizer, não se pode referir... para já, teatro amador não é do termo amador no sentido não profissional. Amador vem de amar. É bom não esquecer que do teatro amador em Setúbal vieram pessoas como a Manel Bola ou a Maria Clementina. Pronto, o teatro amador, como tu sabes, em Portugal, sobretudo nos anos de chumbo, teve um papel super fundamental. É daí que eu também venho... Foca a perguntinha do Luís Filipe Estrela. Pergunta ele: os políticos que não estão com o teatro, que não consideram um bom investimento, estão na atividade errada? Se os políticos apoiassem e tivessem noção da importância do teatro, se calhar não eram políticos. Segunda pergunta de Luís Filipe Estrela. É bom traduzir que o investimento só é digno desse nome se tiver retorno. Falamos de teatro, então temos que saber onde está o público. E o público é o retorno político. Eu acho, é urgente perguntar: quem vai aos espetáculos? Porquê é que vai? Ou porquê é que não vai? Em que ficamos? Rui Mesquita.
Olha, em primeiro lugar, a obrigação das pessoas de teatro é fazerem teatro para o público. Fazer teatro para salas vazias. O teatro é uma coisa que tem um plano elevado que se chama palco e depois em frente tem cadeiras. Se não há ninguém sentado nessas cadeiras, não há teatro. É a mesma coisa que tu editas um livro que ninguém lê. Pronto. Esse é o retorno principal do investimento. Mas, Ricardo, eu estou cada vez mais convencido, e o caso da Luísa Todi é um exemplo disso, que quando a gente consegue fazer coisas acessíveis, boas, e que o público saia e que diga, olha que giro, se calhar venho ver amanhã, que o público goste de ver, tem retorno financeiro. Ou seja, pelo menos paga os custos da produção. Que é para os políticos não se queixarem muito. E o teatro o teatro é um processo criativo. Como deves calcular, eu não concordo literalmente nada com aquilo que acabaste de dizer. Pois, como deves calcular. Pronto, mas... Tenho outra noção de teatro, outra noção de público e outra noção de politicagem ligada à cultura. Era o que mais faltava. Por exemplo, tu há bocadinho falaste no Luís Miguel. No Luís Miguel e o Teatro do Bairro Alto, o Teatro da Cornucópia. O Teatro da Cornucópia conseguiu, através dos tempos, criar um público... E muito bem. Certo. Correntes de opinião e tornou-se economicamente viável. Exatamente. Utilizando subsídios. De investimento. Curiosamente, o Teatro Infantil de Lisboa, liderado há muitos anos pelo Kim Cachopo, há 30 ou 40 anos, 35 anos, creio, no tempo do continua a não ter subsídios e a ter uma vida financeira equilibrada. Olha lá, e também não estão a preparar-se para cortar as pernas ao João Lourenço e ao Teatro Aberto. Tens aqui mais uma pergunta do Luís Filipe Estrela. É a última, vamos a ela. Nova pergunta, repito, do poeta Estrela. O Fórum Municipal Luísa Todi em Setúbal responde às necessidades culturais da cidade? Um grande abraço, Luís Filipe Estrela. Poderia corresponder melhor. Ponto? Ponto. Bom, agora dito eu. Tu já foste, e já disseste, uma espécie de gestor do Fórum Municipal Luísa Todi em Setúbal. Como é que encontraste aquela casa? Primeira pergunta. Como é que encontraste aquela casa? O que é que mudaste? Segunda pergunta. O que é que mudaste? E, naturalmente, aquilo que mudaste confina de alguma maneira, digo eu, com a ação da presente gestão? Isto é um tratado, não tem nada a ver. Atenção, porque o Luísa Todi do meu tempo não é o Luísa Todi de agora. Vamos então, aborda. No meu tempo havia uma gestão do fórum que era repartida entre mim e o Carlos Anjos, pessoa que me é particularmente amiga, colega de trabalho durante muitos anos, uma pessoa muito leal, mas que tinha uma gestão do fórum que era uma gestão de agenda. E se tudo bem te lembras, naquela altura o fórum tinha que fazer tudo. Tinha que fazer as noites de fado do Zeca da Fonte Nova, tinha que fazer as apresentações das bandas da GNR e da Marinha, tinha que fazer teatro, tinha que ser, era uma espécie de casa de meninas da cultura. Tinha que passar por ali tudo. Muitas vezes as coisas eram agendadas sem levar em conta que o espetáculo tem 3 tempos, ou seja, montagem. Estás a dizer que não havia critérios. Não havia critérios e eu também não consegui mudar esses critérios, e depois coincidiu aquilo ir para obras de recuperação com a minha aposentação, e agora tenho uma direção artística. E fazes espelho naquela direção artística? Não. Já agora porquê? Acho que é demasiado elitista. João Aragão, do Porto, e diz assim: querido amigo, deixa à tua consideração a seguinte tirada. Bota a mesma à consideração do teu convidado, Rui Mesquita. Cá para mim, a cultura e respectivos equipamentos não têm preço. O que fica caro é a cultura da coisa nenhuma. A cultura indefinida, sem calendário, sem métodos e sem qualidade. Não basta mandar foguetes, mascarar ao carnaval e pular nas marchas populares. Como se faz, aliás, em alguns municípios populistas que conheço aqui no Norte. Sei o que digo e sei porque penso assim. E o amigo, o que é que pensa?
Viva a cultura e, se tiver ideologia, tanto melhor. João Aragão. Eu concordo com 90% do que diz o João Aragão e discordo em 10%. Eu prezo muito a cultura popular. Ricardo, quanto mais eu avanço na cultura dita e erudita, mais estima tenho pela cultura popular. Os extremos tocam-se. Quanto mais eu leio, quanto mais cinema vejo, quanto mais me culturalizo, mais prezo a cultura popular. Mas, querido amigo, culturando, uma coisa não tem a ver com outra. Pode ter ou não. Zeca Afonso foi um interventor popular e simultaneamente erudito. Ao nível... querido amigo, mas quantos Zeca Afonso espera aí, a formiga no carreiro. Tu queres coisa mais popular? Bailou de boca em boca. Sim. E, no entanto, aquilo transmitiu uma mensagem. Aquilo não é abjecionismo, mas aquilo é surrealismo por a formiga no carreiro. A pessoa no carreiro. Sim, mas aquilo transmitia uma mensagem. Um exemplo que o que é doto, se for bem feito, pode ser popular. E o que é popular, se for bem feito, também é doto. Por exemplo, tu viste a animação feita pelo Eurico Coelho para a Formiga no Carreiro, para a música do Zeca Afonso? Eu tenho uma ideia, tem um significado. Notável, sensacional. E é um artista setubalense. Vamos pedir desculpa ao João Aragão, porque é um ouvinte fiel do Orestas de Vento há muitos anos, é um homem da cultura, um homem do Norte. E vais continuar a comentar a tirada dele. Não, mas 90% do que ele diz, eu concordo. Só que também gosto muito de marchas populares, gosto de reais, gosto de sardinhadas, gosto de povo na rua, gosto dessas coisas. Daquilo que seja popular, de forma definida e definidora. Eu falo por mim, popularucho, boto no lixo. Arestas de Vento. Rui Mesquita, não tem sido uma entrevista cómoda. Ricardo, a gente conhece há tantos anos. Lembras-te que tu, quando a gente se começou quando tu me começaste a entrevistar, tu nunca me submetias as perguntas. Exato. Eu dizia, Ricardo, eu prefiro sempre a surpresa, exato. porque me dá muito mais... Querido amigo, mas sabes que eu estou a aproveitar a tua presença para espicaçar, ou seja, estou farto de algum cinzentismo cultivado ultimamente por conta disto, por conta daquilo, por conta de outra coisa. Muito obrigado pela tua presença. Não, Ricardo, obrigado pelo teu convite. João Carlos Raposo Nunes, da Livraria Universo Setúbal, mandou cá para a coisa o seguinte: passa publicidade. Pois bem, diz o João, pede ao Rui Mesquita para citar aí as causas para o desaparecimento em Setúbal das boas livrarias, das más e daquelas assim. Um grande abraço, João Carlos Raposo Nunes. Ricardo, as livrarias estão a desaparecer porque ninguém compra livros, porque ninguém lê. Hoje em dia, se já com a cultura da TV se lia pouco, a internet agora também não ajuda nada. Não ajuda nada e ninguém vende livros. Mas é uma pena. E eu tenho amigos livreiros que estão uma semana inteira de portas abertas e que ao fim de uma semana mal fizeram dinheiro para comerem, quanto mais para pagarem as despesas que têm de luz, de água e de porta aberta e de licenças. João Carlos Raposo Nunes. Um poeta. Um poeta altamente inspirado, um sonhador, sim. Homem de facto do universo. Um lírico. É pela palavra que o João caminha há muitos anos. Mas o João está a ficar preguiçoso. O João tem que começar a voltar a escrever. Ficar preguiçoso é o quê? É escrever pouco? Não escrever, não produzir. O João é um poeta com tanta qualidade e agora de um momento para o outro deixou de escrever, não escreve. Isso de um momento para o outro a coisa sai. Mas também nunca foi um poeta, digamos, de encomenda. Que me lembro, o João nunca escreveu porque alguém pediu. Escreveu à razão dos sentidos. É um verdadeiro poeta. Um verdadeiro poeta. O João não precisa... Não é um letrista. Nem precisa de filosofias. Não. Precisa dos sentidos. Eu conheço há tantos anos. Um grande abraço para o João Carlos. Um grande abraço para ele também.
Luísa Todi, o musical, teve encenação de Miguel Assis, texto de Rui Mesquita, letras de Alexandrina Pereira, coreografia de Yolanda Rodrigues, cenário de Luís Valide e música de Carlos Pinto. O espetáculo é promovido pela Câmara Municipal de Setúbal e pela Liga dos Amigos do Fórum Municipal Luísa Todi. Digo eu, nas peças de teatro musicado, é muito comum a música funcionar como ferramenta que ajuda o espectador a perceber a parte profundamente literária. Acreditas mesmo que Luísa Todi, o musical, contribui para melhorar a compreensão literal de existência da cantora lírica setubalense? Sem dúvida. Já tenho provas materiais disso. Já tem inclusive textos que foram beber inspiração ao texto musical. Por exemplo, Ricardo, pronto, ainda não os li, mas já sei que já há produção, há pessoas que vão tentar saber um pouco mais sobre a Luísa Todi com base no texto do musical. Sabes que recentemente chegou-me às mãos em determinado conteúdo que fez navegação no envelope fechado pelo Fernando Guerreiro. Entre outras coisas, chegou-me às mãos, repito, uma peça de teatro escrita por ti, está em minha casa, para o Fernando Guerreiro representar. Sim. Não teve tempo? Sim, não teve tempo. Foi um texto que eu escrevi para ele. Estás a falar do Ecce Homo. Exatamente. Foi um texto que eu escrevi para o Fernando com a preocupação de proporcionar ao Fernando, pela diversidade e esta própria história, proporcionar ao Fernando o Fernando poder demonstrar todo o seu enorme talento e a diversidade e ser capaz de saltar de Fernando Pessoa para nem Mato Grosso para... Pronto, foi um texto que eu escrevi de propósito, que é um desporto que eu tenho, que eu adoro escrever peças para quem sei que as vai fazer. É como uma espécie de alfaiate, estás a perceber? Alfaiate do teatro. E lamento o Fernando não ter tido tempo de fazer. E pronto, é mais um dos meus textos que ficará certamente na gaveta, já são tantos. O Fernando Guerreiro escreveu o seguinte no envelope: Sim. Dar ao Ricardo Cardoso depois de eu partir. Isso comove-me imenso, eu não quero falar disso. O musical Luísa Todi é um espetáculo que recorda, entre música, dança e teatro, a vida e carreira de uma das mais célebres cantoras líricas portuguesas de todos os tempos. Um mimo. Querido amigo, estou enganado ou faz muito tempo e nos caminhos trilhados por amor, dedicação e honra, porque não, na Capricho, coletividade com história na cidade de Setúbal, tu já tinhas feito uma certa abordagem a Luísa Todi através do palco? Não, a primeira abordagem que eu fiz a Luísa Todi foi no TAS, no Teatro do Bolso, no espetáculo do Fernando Gomes. Não foi na Capricho? Não, foi um espetáculo, um texto que eu escrevi em parceria com o Fernando Gomes e que o César encenou no Teatro do Bolso, chamado Luísa Todi. Mas que comparado com isto Está bem, mas já tinhas feito uma abordagem. Eu estava convencido que tinhas feito essa abordagem, repito, na Capricho. Na Capricho, não. Bem coladinho, queres aprofundar um pouco, por favor, as relações entre texto e música? Ou seja, quais foram as zonas do texto que melhor casaram com as belas músicas do maestro Carlos Pinto? Olha, eu escrevi o texto, digamos, a primeira parte do texto, ainda o maestro Carlos Pinto estava a pegar musicalmente. Como tu sabes, a música é uma coisa que tu ouves e não precisa de mais nada para comunicar. Exato. Tu ouves música, gostas ou não gostas, enquanto que um texto é a palavra. E então, se a gente juntar o texto, a poesia, o caso da Alexandrina, que é uma poetisa com um sentido popular muito grande, e a música do maestro Carlos Pinto, aquilo tornou-se uma maionese,
uma coisa sensacional. Mas não é isso que eu guardo de melhor memória do querido espetáculo. amigo, mas a pergunta é outra. Quais as zonas do texto que melhor casaram com as músicas do Carlos Pinto? Todas elas. À razão dos teus sentidos? Eu, a primeira vez que ouvi a mistura da música com o que tinha escrito, dei comigo a perguntar, mas já está. Foste tu que fizeste isto, foste tu que escreveste isto, porque realmente a música transmitiu uma dimensão ao que eu tinha escrito inimaginável. É a magia da música. Exato. É magia. Como dizíamos lá na abertura do primeiro uma grande ato, possibilidade que a música abre a quem escreve. A poética da Alexandrina Pereira, falaste nela e muito bem, fez ótimos, eu acho, crescendos dramáticos. E coisa curiosa, nem sempre essa coisa acontece com os poetas. Há muitos poetas de grande inspiração, popular ou não, que quando chamados à poética para o teatro, ficam chatos e compridos assim, tipo peixe-espada. Não foi o caso. Bem pelo contrário. E além disso, eu com a Alexandrina, também se passa isso com o mestre Carlos Pinto, mas eu com a Alexandrina tenho uma ligação especial. Por exemplo, eu agora estou a escrever um novo projeto. E à medida que eu estou a escrever, como tenho que fazer muita pesquisa histórica, aproveito e ponho à parte no texto. Exato. Quando é para a Alexandrina dizer, Alexandrina, e ela vai buscar. Aqui tem que entrar um fado. E o fado pode ter estes elementos, tal, passou-se isto, tal. Por conseguinte, a Alexandrina, quando vai fazer o poema, já vai fazer o poema como uma calçadeira. Porque, por exemplo, agora, as fontes de Setúbal, eu, quando lhe disse a Alexandrina, preciso de uma marcha sobre as fontes de Setúbal, e dei-lhe a lista das fontes todas. A Yolanda Rodrigues é aquela máquina. Aquela velha máquina. É uma máquina. Criou belos movimentos para aquela gente que evoluiu e muito bem no palco. Apanhou o espírito da encenação, repito, apanhou o espírito da encenação, e esta coisa é que é linda, fugiu do cafona. Fugiu do cafona e conseguiu harmonias completamente modernas e muito bem conseguidas. Para além do comentário àquilo que acabei de dizer, como é que encaras a atitude de alguns encenadores que não gostam de trabalhar com coreógrafos? Teatro é outra coisa. Teatro é uma arte gregária, Ricardo. No teatro há costureiras, há carpinteiros, há eletricistas, há atores, há dramaturgos, há mulheres da limpeza. O teatro é uma arte gregária. E a Luísa Todi é o exemplo acabado, porque nós conseguimos na Luísa Todi reunir tudo o que era ator de todos os grupos de teatro. Querido amigo, todos sabemos disso e já rebatemos isso aqui no Arestas de Vento à exaustão. A pergunta é outra. Fala-me de Yolanda Rodrigues, fala-me daquela estética que a procurou. Não. Ela diz que aquela estética foi ao seu encontro e depois então botas a figura final, alvitrando alguma incomodação por parte de alguns encenadores perante coreógrafos. Há aqui um elemento Esta é que muito é a pergunta. Eu divido as coisas. De um lado tu tens eu, a Alexandrina e o maestro que fizemos o edifício, mas depois há uma pedra angular aqui muito importante que se chama Miguel Assis. E o Miguel Assis teve liberdade para escolher o cenógrafo que lhe interessava e a coreógrafa que... Mas isso é do direito do Bom, mas encenador. Como continuas sem responder, eu faço outra pergunta para que isto dê a volta e fique na mesma. Sim. As coreografias desenhadas pela Yolanda Rodrigues foram ao encontro da tua dramática? Sim, sem dúvida alguma. Ponto final. Porquê é que alguns encenadores não gostam de coreógrafos? Tu és um homem do teatro. Não sei, talvez porque estejam um pouco habituados a trabalhar em colaboração com os outros. Para onde é que vai a tua opção? Encenação, dramaturgia ou cenografia? É muito difícil de responder, mas eu neste momento acho que a minha opção vai para a dramaturgia. Não vai... Olha, por exemplo, é sabido que eu sou um péssimo ator. Encenador, gosto de fazer coisas muito, muito, muito especiais.
e geralmente coisas que têm muito pouco público. Por conseguinte, é tão mais cómodo eu estar na minha casinha, sem ninguém a chatear-me, a ouvir a minha musiquinha, o meu Moza, e a escrever, fazer riscos pretos. Neste momento és muito mais um homem do pensamento. Sim. Da mão que pensa. Estou mais velho, estou mais gasto. Mais maduro, maduro. Também por isso, sem gosto estético, não há escola que faça de um criativo uma figura distinta. O gosto é o sedimento que nos dá a cultura. O gosto é... É o que faz escolher, potenciar. É o filtro, gosto. É o que fica no filtro. É o gosto. Um abraço ao amigo encenador. E como acha o futuro do teatro e qual era o nome que dava a uma peça de teatro sobre a vida que estamos a ter muito difícil? Uma vida muito complicada. Uma vida que dói todos os dias. Um abraço para toda a equipa. João Aragão. Eu chamaria essa peça Titanic. Vamos para o fundo a tocar. A Yolanda Rodrigues, o Luís Valido, o Filipe Blanquet, a Céu Campos e a Carolina Macedo entraram no projeto por aditamento. Um naipe de respeito que reforçou e muito a tipóia da criação. Muito. Repara, eu não quero falar, por exemplo, no caso da Céu Campos, que está aqui presente e que foi para mim uma grande surpresa, tecnicamente falando, mas pessoas como o Olavo, pessoas que eu conhecia mal a representar, a Rita Salles, que eu tinha ideias até algumas vezes feitas sobre as pessoas e que este espetáculo alterou tudo. Fiquei com tantos amigos depois deste espetáculo, Ricardo. Eu não vou dar por terminada esta nossa conversa pública de hoje sem recordar, agora e aqui, o Bairro dos Índios, espetáculo que fizeste correr há muitos anos em Setúbal e que na hora, por conta, criou na circunstância do momento alguns problemas à tua pessoa e já agora também à minha. Queres voltar muito rapidamente a viver, repito agora e aqui, essa intensidade? Ricardo, o Bairro dos Índios foi, como tu te lembras, um espetáculo que gozava profundamente com os políticos da altura. E não há nada pior para os políticos do que a gente pô-los a ridículo. Eles toleram a nossa indiferença, eles toleram os nossos protestos, mas não toleram que a gente os ponha a ridículo. E nessa altura, esse espetáculo trouxe-me tantos dissabores, tantos ou mais, que como por exemplo quando eu fiz no Técnico antes do 25 de Abril a Invenção do Amor do Daniel Filipe. Também me trouxe tantos problemas e hoje em dia, se eu fizesse um espetáculo como eu gostaria de fazer, só não vou para a câmara de gás porque já não há câmaras de gás. Mas Rui Mesquita, o espetáculo está praticamente no fim. Recordas que montámos os instrumentos, montámos o Arestas de Vento no local e fizemos ali uma grande discussão. E Setúbal acordou na altura, mas houve quem não tivesse gostado. Interesses instalados. Sim. E a coisa complicou. Palavra, sanearam-me, puseram-me na lista negra. Não foi, exatamente, aconteceu contigo. E eu também comi alguma coisa por conta. Faz parte da sabedoria existencial, faz parte da história. As pessoas ainda hoje falam do Bairro dos Índios. Querido amigo, mensagem final. Eu queria pedir aos meus colegas da cultura, todos eles, que não se deixassem abater. Eu sei que é difícil, basta a gente ouvir os noticiários para a gente entrar em stress, mas eu queria pedir para não desistirem, para continuarem a lutar para acabar com as desigualdades, com a fome, com a miséria, com a falta de inteligência, com a falta de capacidade política desta gente toda. E, por favor, não vamos desistir de ser portugueses. Querido amigo, eu estava aqui a tentar ganhar tempo e ganhei, para botar aqui no ecrã uma mensagem acabada de chegar. A rádio é feita ao vivo e tendo estas coisas, não é? Eu estou conversando contigo e ao mesmo tempo a fazer ainda outras. Bem, é dinâmico. Boa tarde, Arestas de Vento. Só consegui ouvir os últimos 45 minutos da emissão. No entanto, não quero deixar de felicitar o programa por mais uma bela entrevista. Eu não conheço o Rui Mesquita pessoalmente, a Vera Dias já me falou dele. Agora fiquei com vontade de conhecer o Rui Mesquita. Beijinhos para todos vós. Beijinhos para o Arestas de Vento, beijinhos para o convidado Rui Mesquita, Ana Wiesenberger. Está na Alemanha. Obrigado.
Querido amigo Rui Mesquita, foi um grande prazer conversar contigo nesta emissão de hoje do Arestas de Vento aqui na Popular FM. Para ti, as maiores felicidades. Obrigado, Ricardo. E Querido tal amigo, como eu pedi aos portugueses, muito também obrigado. te peço para não desistires do trabalho que tu fazes em prol da Eu cultura. agradeço a tua presença aqui. Com ela consegui reviver alguma postura antiga. Que bom. E acho que consegui fazer contigo uma entrevista salpicada à moda antiga. Viva o teatro! Queridos amigos, sejam felizes. Luísa, querida Luísa, a vida é uma viagem onde se para quando menos esperamos e onde nos aguardam grandes momentos. Muitos triunfos a esperam, Luísa. Tens de vir ao mundo esse grande, esse enorme talento que vive dentro de si. E não esqueça, a vida é uma grande viagem. Minha querida. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.